Então, gente, vocês precisam ver o seguinte, vocês estão num meio social, mas muito mais baixo, mesquinho e estúpido do que vocês mesmos imaginam. A quantidade de gente burra que está nos altos postos no Brasil é uma coisa monumental, monumental. E mesmo quando você vê pessoas que demonstraram alguma capacidade, por exemplo, de vez em quando eu leio alguma tese universitária brasileira, eu sempre acompanho o que está se fazendo em filosofia no Brasil, procuro até onde é possível, né, através de publicações, a gente sabe o que eles estão produzindo nas universidades. Às vezes você vê uma pessoa de talento, né? Eu digo, bom, mas você tem o talento para você tratar de uma determinada questão filosófica em nível acadêmico, não significa sequer que você é inteligente. Muito menos significa que você está habilitado a tratar da realidade no que quer que seja. Isso aí demanda muito mais do que talento, gente. Isso aí demanda anos e anos de uma consciência da sua presença real no mundo e responsabilidade pelo que você fala. Não é do que você fala em classe. É pelo que você fala na sua casa, fala para sua mulher, fala para o seu filho. Você observar as consequências das suas ações ao longo de muito tempo. Tudo isto é para a gente conseguir fazer com que o nosso instinto da verdade se sobreponha aos instrumentos que a mente tem para pensar. Se sobrepõe à imaginação, se sobrepõe à lógica e assim por diante. Mas, em geral, esses instrumentos eles têm uma dinâmica própria. A imaginação, por exemplo, ela imagina as coisas sozinha. Entendeu? Você não precisa forçar muito a imaginação, ela funciona. Você dorme e está lá imaginando coisas. A lógica também. A lógica é um processo mais ou menos, né, mecanístico que se repete. Em geral, essas dinâmicas da mente humana, elas têm mais poder sobre o indivíduo do que o seu instinto da verdade. Principalmente quando esses mecanismos são alimentados e sustentados pela educação, ao passo que o instinto da verdade não é. Então, aonde que você vê em alguma universidade você ensinar o instinto da verdade para as pessoas? Não tem. Elas vão ter experiência disso, por exemplo, na psicoterapia. Onde se você não aprender a ser sincero com você mesmo, você não vai curar. Então aí você tem uma espécie de experiência limite. Tu pode fazer, estou fazendo psicanálise faz 32 anos, estou tão ruim quanto antes. Eu falo, bom, tudo lá, o jogo inteiro depende de você ser capaz de contar a sua história como realmente aconteceu. Se você não faz isso, meu filho, dançou. Mas nós sabemos como isso é difícil. Agora, é difícil você contar a história como realmente aconteceu. Eu digo, muito bem. Mas você sabe quantas pessoas confessam e comungam na igreja? São milhões. E o que vale essa confissão? Você não é capaz de confessar para você mesmo, como é que você vai confessar para Deus? Nós sabemos, vamos dizer, que a confissão formal feita no confessionário para um padre é apenas um resumo da confissão verdadeira feita a Deus. Quer dizer, daquilo que você fala para o sacerdote, existe toda uma intencionalidade interior que você não seria capaz de verbalizar, mas que você supõe, e supõe corretamente, que Deus está percebendo. Quer dizer, eu não consegui explicar tudo para o padre, nem dava. Tem uma fila de 30 pessoas esperando. E a própria igreja manda você não ser detalhado, manda você ser como é que se diz? Sintético, tá certo? Então, eu não disse para o padre tudo o que estava na minha alma, mas eu falei o resumo simbólico daquilo e Deus sabe a coisa inteira. A confissão é baseada nisso. Agora, eu vejo todas essas pessoas supostamente religiosas no Brasil, católicos como protestantes, que tão logo eles entram na igreja, a igreja serve para eles um porrete para condenar os pecadores.
Eu vi outro dia uma discussão entre o pastor Caio Fábio e o pastor Silas Malafaia, eu fiquei horrorizado. Porque cada um dizia assim, eu não dou ouvidos a adúlteros. Eu digo, não. E é você mesmo. Quer dizer, cada um tentando mostrar, eu sou puro. O outro é um pecador. Falei, mas meu Deus, que mentira terrível. Primeiro, você tem certeza do adultério dele como você teria do seu próprio? Se eu cometo eu sei que eu fiz. Agora o vizinho não, eu sempre ouvi falar. Só tem um sujeito adúltero que nós podemos conhecer de fato, somos nós mesmos. Nem a nossa mulher sabe. Ela pode supor, tá? Mas você sabe o que você fez. Então, quando o sujeito entra na igreja, veste a camiseta e já sai condenando os pecadores, é porque ele já perdeu o instinto da verdade. Né? Eu hoje sei que a maior parte dos cristãos, assim, quando eles ficam mais indignados, né, de saber que o garoto se trancou no banheiro para tocar uma, né, eles ficam indignados. Mas quando vê esse negócio da Farc, 50 mil brasileiros morrendo por ano, eles não falam nada. Por quê? Porque o que eles entendem por pecado é a listinha, o formulário. Não é o senso verdadeiro. Eu fico, cada pecado que eu cometo, e eu vou confessar para Deus, né, eu tenho um trabalho miserável para eu obter a certeza que eu não estou exagerando o negócio. Quer dizer, às vezes, a pior característica a característica mais iminente do seu pecado é a tremenda banalidade dele. Quer dizer, você fez pela trilionésima vez aquela porcaria que todo mundo já fez. E você está lá agoniado por causa daquela coisa. Né? E você faz um drama. Né? Para Deus, que já sabe que você fez tudo aquilo, já viu todo mundo fazer a mesma coisa. Tá entendendo? Eu digo, bom, a gente tem que tentar dar a medida certa. Né? Eu costumo pedir perdão a Deus da minha banalidade, da minha vulgaridade, do meu pouco valor. Eu falo, eu não vale nada, isso aqui é um monte de merda, desculpa o perdão da palavra. Eu não sei porque tu presta atenção em mim, eu não consigo entender, porque eu mesmo não prestaria. É como dizer, desculpa tomar o seu tempo com essa coisa. Eu sei que eu tenho um tempo infinito, mas cada bilionésimo de segundo de Deus é infinitamente precioso. Então, eu sei que todo esse processo interior, da confissão, ele é muito mais complicado do que as pessoas podem imaginar. Mas eu vejo que a maior parte desses cristãos, né, pastores, padres, etc., eles têm uma visão totalmente coisificada do negócio. Que é uma imoralidade. Por exemplo, há muitos anos eu vou tentando entender os mandamentos um por um. Entendeu? O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Veja que coisa, é sobre todas as coisas. Quanto mais do que as outras coisas, você não sabe. Então, eu amo aqui, tá aí, eu amo a Roxane, amo a Leila, tá, mas é para amar Deus mais. Quanto mais? Onde termina esse mais? Não é um negócio quantitativo definido. Então, é o quê? É um mais que está sempre crescendo. Então, é o que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica. Quer dizer, é uma avaliação que funciona como uma parábola. Né? Ou como uma assíntota, uma curva que vai chegando, mas não chega. Então, isso quer dizer que essa noção de amar a Deus sobre todas as coisas é eminentemente uma noção escalar. Não é uma coisa que tem dois andares. Aqui está as coisas, aqui está Deus. Fala, não, você sabe muitas coisas, mas Deus termina onde? Então, eu entendo que o senso de hierarquia
Eu posso estar errado, eu não sou teólogo, não sou bispo, não sou cardeal, não sou pastor protestante, não sou coisa nenhuma, estou apenas um idiota que está aqui tentando pensar, tentando me livrar dos meus próprios pecados, tentando achar um pretexto para Jesus Cristo me perdoar no juízo final. Então, eu entendo que esse senso de hierarquia é inerente ao primeiro mandamento, ele é o próprio primeiro mandamento. Quer dizer, como dizem os americanos, first things first, as primeiras coisas primeiro. Então, o pecado material que você fez, às vezes ele é o resultado de pecados espirituais que você vem cometendo há 30 e tantos anos que você nunca percebeu. Quer dizer, você está mentindo para você mesmo, mentindo para Deus, faz 32 anos, e daí um dia você faz uma besteira que é resultado daquilo. Qual dos dois você vai confessar primeiro? Se você vai confessar o material, você já está escondendo a sua realidade, você está perdendo esta grande chance. Porque, olha, eu digo, você abrir seu coração para Deus é uma grande chance, é uma coisa, é muito bom. Entendeu? Você está perdendo essa chance da confissão. Então, a aquisição de certos, sugestão de como vocês adquirem certos elementos de cultura geral que são indispensáveis ao estudo da filosofia. E terceiro, algumas técnicas. Técnica que se refere tanto ao estudo quanto, vamos dizer, uma técnica de higiene interior. Não sei nem se a palavra higiene é muito boa, eu não gosto dessas analogias médicas. Mas é como você limpar as lentes, está entendendo? E eu acho que todas essas pré-condições, sem elas, você entrar em filosofia, você vai virar mais um bocó de mola e você não virar um monstro, entendeu? E cuidado, esse negócio de filosofia é ruim, você não se imagina o dano que as filosofias fazem para as pessoas. Quer dizer, praticamente todos os grandes crimes do século XX, todos começaram com filósofos, então presta atenção no que você está falando. Cuidado com isso, né? Então é por isso que eu estou dando essas dicas.